Olá, boa noite. Boa noite a todos que estão conosco. Boa noite, Paulo. Boa noite, Léo. Que alegria estar aqui novamente nessa terça-feira. Tudo bem com vocês? Boa noite, Claudinha. Boa noite, Leonardo. Boa noite, pessoal. Tudo bem, graças a Deus. E vocês? Boa noite, Claudinha. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão aí em casa. Espero que estejam todos bem por aqui, graças a Deus. Tudo bem também. Que bom. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Já estamos aqui com a Dalvani, com a Rosinha. E estamos aqui pelo Facebook da Casa Chico Xavier, pelo SEAC Conchal e pelo Projeto Transformar. É sempre uma alegria estar com a gente. A Ana também está dando boa noite. E a gente não via a hora que chegasse essa terça-feira, né? Não sei vocês, mas eu fico contando assim os dias da semana para ver se chega logo, porque é muito bom, é muito gostoso. Esse bate-papo que a gente tem aqui é um bate-papo bem descontraído, bem alegre, que a gente tem aí a condição de expressar o nosso pouco conhecimento que temos da doutrina, não é? E aí a gente pode estar conversando, e hoje não diferente, a gente vai estar conversando também sobre o capítulo 23. Luciana, a mamãe está aí, ela, Dona Maria, Marquinhos, a Leila, Odete, que legal. Vamos iniciar então? O Edson, saudades, Edson, boa noite. Abraço a todos, abraço Edson, Yuki, Luciana, Maria Veronese. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Então, a gente convida a todos para iniciar. Vamos iniciar com uma prece, para a gente se equilibrar, se conectar com a espiritualidade maior. Então, eu convido a todos a fechar os olhos da matéria, abrir os olhos da alma, buscar a figura amorosa do nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, e agradecer pela oportunidade que temos de estar aqui esta noite, agradecer a Deus, nosso Pai, por nos conceder a dádiva da vida aqui na matéria, e toda a espiritualidade que nos acompanha, a espiritualidade que auxilia nesse Evangelho entre amigos, que possamos estar todos conectados num só pensamento, cada um no seu lar, cada um com seu anjo guardião, com seus amigos espirituais, com seus familiares, ou sozinhos, que seja, mas todos nós conectados com o mesmo pensamento, a mesma alegria, a mesma energia, que é refletir sobre o Evangelho de Jesus. Mestre amado, nos auxilia, nos ampara, nos fortalece ao entendimento do seu Evangelho, de suas palavras, para que a nossa vida aqui na matéria possa ser uma vida de vivência cristã, de amor ao próximo, para que a gente possa ter mais alegria em nosso coração, mais amor ao semelhante. E para isso, precisamos conhecer a sua palavra. Se conosco, Senhor, nos auxiliando e nos amparando mais uma noite. Que assim seja. Que assim seja. Bom, que assim será. O tema de hoje, ele está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, que tem o título Estranha Moral. Nele, nesse capítulo, estão contidas as lições que, à primeira vista, trazem uma certa estranheza aos que leem.
porque mostra um Jesus agressivo nas palavras ou até em contradições, como a passagem odiar os pais, abandonar pais e mães e filhos, deixar que os mortos enterrem os seus mortos, não vim trazer a paz, mas a divisão. Mas aí o Paulo fará a leitura e aí a gente pode refletir junto para termos um melhor entendimento desse capítulo. Com você, Paulo. Obrigado, vamos lá. Antes de começar provavelmente a leitura do que Kardec nos traz, o primeiro item, né, desse capítulo 23, eu queria remeter-nos nós à introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, porque em 2 trechinhos que eu gostaria de frisar, eles irão nos trazer uma base para esse nosso estudo de hoje. Na introdução, então, dessa mesma obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, no item 1, abrindo a introdução, ele vai dizer o seguinte: podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas no Evangelho, ou nos Evangelhos. Ou seja, nós pegarmos todo o Evangelho, a gente pode classificar em 5 partes. E aí ele elenca quais seriam essas 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e, por fim, o ensino moral. Então, ele elenca essas 5 partes e depois ele conclui. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, que é o ensino moral, porém, conservou-se constantemente inatacável. E aí ele vai dizer, na sequência da introdução, que essa é a parte que é objeto do estudo da obra. Porque nesse capítulo, nesse item 1 da introdução, ele vai tratar exatamente do objetivo da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele diz que o objeto do Evangelho segundo o Espiritismo são os ensinos morais de Jesus. Aí, um pouco à frente, no item 3, quando ele vai nos trazer notícias históricas, ele inicia esse tópico, esse item, dizendo o seguinte: para bem se compreenderem algumas passagens dos evangelhos, necessário se faz conhecer o valor de muitas palavras nelas frequentemente empregadas, e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia naquela época. A inteligência da significação delas explica, ademais, o verdadeiro sentido de certas máximas que, à primeira vista, parecem singulares. E por que eu trouxe isso para a gente logo de cara? Porque o título deste capítulo, Estranha Moral, ou Moral Estranha, não importa a ordem, mas vem nos trazer no foco daquilo que Jesus, que Kardec se propõe na obra. O foco da obra, o objetivo da obra é tratar dos ensinos morais de Jesus. E aí ele separa algumas passagens do Evangelho, que não estão numa ordem cronológica, para falar assim, olha, isso aqui está estranho. Isso aqui, quando você lê, não está batendo. Não casa. E aí, na própria introdução do item 3, ele vai falar, é necessário que você entenda o significado das palavras, a cultura judaica e tudo mais, para se bem compreenderem o Evangelho. Então, agora sim, eu vou fazer a leitura do início do capítulo, que diz o seguinte: ele começa no item 1, trazendo como título Odiar os Pais. E ele vai nos trazer, Kardec, uma passagem no Evangelho de Lucas, capítulo 14, nos versículos 25 a 27 e o versículo 33, que diz assim: como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, e a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs,
mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Esse é o item 1. No item 2, ele vai trazer uma passagem parecida que está em Mateus capítulo 10, no versículo 37. Ele diz assim: aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama a seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Observemos que nessas duas passagens, ele vai falar sobre uma preferência ou uma não forma de ódio ou amar menos a pai, mãe, filhos, mulher, esposa, irmãos, irmãs, do que a ele. Como se Jesus, então, tivesse querendo para si uma exclusividade ou uma atenção. E aí é que começa a nos saltar à vista uma estranheza. Como assim? Jesus teria dito isso? E aí Kardec, logo no início das suas considerações do texto, ele vai dizer o seguinte: das duas, uma. Ele levanta duas hipóteses, Kardec. Ou o fundo do pensamento de Jesus não foi bem expresso, ou não foi bem entendido e interpretado, ou o sentido primitivo, original, se perdeu com as traduções. Porque não estaria nem um pouco coerente com todo o contexto e com toda a exemplificação e os ensinamentos de Jesus, esses tipos de colocações, não é? Mas aí, como eu já me alonguei bastante, só para iniciar aqui, eu já passo a palavra para o Léo e depois a gente continua. Paulo, e muito mais do que isso, né, de olhar as significações, as traduções das palavras, a gente precisava voltar no contexto histórico e considerar também os costumes, né? A própria língua hebraica, ela não era rica, né? Muitas palavras traziam vários significados. Então, vale lembrar que os evangelhos foram escritos depois do Cristo, não é? Então, imagina tudo isso, até uma tradução equivocada lá atrás, todas as vezes que foram copiadas, elas vieram se adulterando e alterando. Então, o significado, ou se Jesus disse ou não, o significado que essa passagem vai trazer, que essa fala nos remete, é muito importante. Mas que pensemos, mesmo que ele não tenha falado desta maneira, porque com certeza não é? O significado tenha sido alterado, o impacto que ela nos traz é muito importante. Porque quando nós olhamos, então, Jesus falar ali da família, né, falando dos pais, né, das filhas e tudo mais, ele não vem condenar os laços de família, muito pelo contrário. Mas ele vem colocar o laço de Deus, esse laço indestrutível, né, divino, acima das coisas da terra. Quando nós pensamos em pai, mãe, nós remetemos logo àquele que tem a missão de colocar o filho ao mundo, de encaminhar para o bem, ou seja, para as coisas materiais, para as experiências materiais. Mas acima disso, tem as questões espirituais. Quando nós olhamos pela questão da própria família, tem o porquê de existir a sociedade da família, vamos dizer assim, que é para nós pudéssemos, o grupo social, para nós pudéssemos, então, experimentar através dessas experiências. Mas tudo é acessório, né? Tudo provém de Deus, mas abaixo dele. Quando Jesus coloca essa passagem, e é o odiar, é o gostar menos, é dar menos importância à família do que às coisas de Deus, a Jesus. Então, por vezes, quando nós olhamos nos dias atuais, nós damos mais importância para a família ou para as coisas espirituais, para as coisas do alto. Na própria doutrina, muitas vezes nós ouvimos, né? Não, primeiro tem que estar bem tudo em casa. Realmente tem que estar bem em casa. Mas a nossa questão espiritual, ela vem em primeiro lugar. Precisamos nós estar olhando
para a questão espiritual, para a família universal que somos. Então, quando ele coloca o odiar, ou seja, é preciso que amemos menos as coisas materiais, os laços familiares, e amemos mais as coisas espirituais, os ensinamentos de Jesus, né? Isso mesmo, Léo. E, num primeiro olhar, quando vemos esse capítulo, parece difícil, às vezes, de fato, entender essas palavras ter saído da boca de Jesus. Né? Algumas falas do mestre até parecem chocante, contraditória a todo o evangelho dele, com toda a sua vida, com todo o espírito da sua mensagem. Mas aí vem a doutrina dos espíritos como um conjunto de chaves para o nosso entendimento. Como diz Kardec lá no capítulo 8 do Evangelho, que nenhuma das palavras, nenhuma das falas de Jesus é absurda para quem quer que consiga aprender o seu sentido alegórico e profundo dela. E é isso que nós temos aprendido também com Emmanuel, né, com a obra que ele nos deixou, dizendo que se alguma lição do Cristo nos parece contraditória, é porque ainda não conseguimos alcançar o entendimento. Né? Porque toda fala de Jesus ela é consoladora. Né? Não, o problema não está na lição, na fala de Jesus, nas palavras, e nem na gestualidade que Jesus usava, mas sim na limitação do nosso entendimento, da nossa interpretação. Então, por isso a importância também, como o Léo falou, né, a gente tem que estudar o aspecto da cultura da época, da característica, da tradição, do contexto em que Jesus vivia na época, que trazia a lição, né? E Kardec faz isso, ele contextua isso no Evangelho, né? Porque naquela época, como o Léo já colocou, né? No Velho Testamento, nas Escrituras, na tradução das línguas, foram mudando, foram tendo outro significado com o passar do tempo. Além disso, também muitos dogmas falsificaram o seu verdadeiro significado, em nome do orgulho, da ambição, da vaidade de algumas outras pessoas, gerando aí uma compreensão estranha nas lições de Jesus. Mas como toda ideia nova, toda lição, ela demora para ser aceita, para ser compreendida. E seria até mesmo rejeitada e distorcida por alguns interesses, gerando conflitos aí, como nós vimos, né? Então, Jesus não poderia ter dito odiar os pais, deixar a família, deixar de ir ao funeral, que é que nós vamos ver mais para frente, nem ter aí incentivado uma guerra no lugar da paz, como pode parecer, né, se nós levarmos ao pé da letra. Mas eu entendo que a lição mais importante deixada por Jesus é de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o caminho para evoluir em espírito. Foi isso que Jesus sempre ensinou. Então, a gente tem que buscar essa evolução, praticar esse amor fraterno. E aí, respeitando as pessoas, usando os laços para unir, né, as verdadeiras afeições. E aí, agora eu passo um pouco a palavra para o Paulo, senão eu fico falando aqui a noite inteira. Imagina. É muito interessante nós observarmos que Jesus ele se utiliza em muitas situações de figuras de linguagem, de expressões de linguagem também. E aqui tem uma palestra do Simão Pedro que ele vai trazer duas colocações sobre esse capítulo Estranha Moral. Ele utiliza da hipérbole Jesus, que isso também está no texto, e o Simão ele traz um outro olhar que eu achei interessante, que é o contraditório oriental. E ele fala o seguinte, nessa ideia, nessa figura de linguagem chamada de contraditório oriental, você vai falar algo com sentido de hipérbole, de exagero, mas o inverso. Mais ou menos assim. Alguém faz um bolo e o bolo está uma delícia. Aí você fala assim, gente, esse bolo está horrível.
Mas o sentido que você quer passar é que aquele bolo está uma delícia. Ou que alguém que seja muito bonito, você fala assim, nossa, fulano é horrível. Mas no fundo, quando a pessoa olha, fala, não, mas fulano é bonito. Ou é bonita. Então logo você compreende que é o contrário. Então ele faz uma suposição que esse odiar ou não odiar a seu pai e sua mãe e em benefício próprio de Jesus, no caso, né, estaria nessa ideia do contraditório oriental. Não é? Então, a hipérbole, que é esse exagero, quando você faz uma figura para que chame a atenção, né? Quando nós vamos falar mais à frente sobre a espada, né? Ele vai falar, eu trouxe a espada e não a paz, né? É uma hipérbole, para que nos chame a atenção e fale assim, espera um pouquinho, o que ele está dizendo aqui? E a gente pare e se atente àquele ensino. Então, Jesus também tinha essa forma didática de trazer o seu ensino e usando da hipérbole para que nós nos atentemos, não é? E é bonito também observar no próprio capítulo 23, quando, sobre a expressão que o Leonardo citou, né, do non odite, né, que ele vai trazer sobre o significado dessa expressão, que Kardec, embora ele fosse um estudioso, um linguista, que ele tenha escrito livros sobre gramática e tudo mais, seguindo a sua própria orientação lá na introdução sobre entendimento das palavras, dos termos judaicos, ele vai buscar o auxílio de um amigo, que é o senhor Pessani, e coloca no rodapé deste capítulo exatamente a nota do senhor Pessani. Não é? E aí ele vai falar sobre que a expressão de ódio, na verdade, como bem disse o Léo agora há pouco, é o amar menos, é o dar a preferência, não é? Quando a gente lembra, e o Léo também lembrou, daquela passagem que diz assim, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele não está orientando a você não ter a piedade filial, a não honrar pai e mãe, mas ele está fazendo uma diferenciação. E daí ele vai falar na sequência, todo aquele que segue as palavras de meu pai, esse é meu irmão, minha mãe e meus irmãos. Ou seja, não é que ele está rebaixando a família, ele está elevando os demais. É um processo inverso. E a gente, às vezes, não compreende. Por isso, Kardec nos traz este capítulo com várias passagens em que o ensino moral de Jesus nos parece estranho. Mas, em essência, quando a gente, depois de ler e compreender o conteúdo deste capítulo, nós vamos observar que não é a moral que é estranha. Nós estranhamos é a forma que Jesus utiliza para ensinar a moral. Que pode nos parecer estranha a moral, mas de estranheza, na moral não tem nada. A moral é a mesma, o ensino é o mesmo. O que a gente vai estranhar aqui é a forma com que ele se utiliza para fazer esse ensino. Quando nós pensamos nessa questão do sacrifício, né, em relação à família como um todo, às vezes nós não estamos dispostos ainda a perder essa liberdade que nós trazemos como família, porque a gente tem uma segurança, né? Mas aqui Jesus está propondo uma estranha moral, quebrando toda essa estrutura milenar com raça, política, credo, sociedade, e está propondo que nós possamos perder de fato essa liberdade material que nós imaginamos ter e que possamos de fato pegar a nossa cruz, né, o nosso objetivo, e que possamos seguir, possamos ser testemunhas do bem. Então ele está propondo aqui de fato romper, quebrar as estruturas que estava acostumado. O que antes achávamos ideal e quando nós trazemos para o dia de hoje, nós ainda achamos ideal. Que esse modelo que nós vivemos, a maneira como nós conduzimos o nosso dia a dia, os nossos pensamentos, que esse é o modelo ideal, quando de fato estamos muito longe do Cristo. É preciso de fato pegar a nossa cruz,
conduzir com a nossa cruz no caminho certo, no caminho do bem, mesmo que não seja o ideal aos olhos materiais. Porque quando nós olhamos, muitas vezes seguimos Jesus nas frases, nas palavras, mas no trabalho verdadeiro nós deixamos de lado. Então, carregar a nossa cruz, levar a nossa cruz, é alcançar a nossa meta de autoiluminação. É, de fato, pegar o Cristo como modelo e guia, e colocarmos no dia a dia. Porque é necessário que nós tomemos, como eu já falei, a cruz, mas como sendo a responsabilidade de entendermos como seres espirituais, e não como seres que viemos para conviver apenas em sociedade material, no conforto. É preciso romper essa liberdade e trazer a sensação de responsabilidade espiritual. E aí sim a gente começa a ter um outro olhar, né? Sim, exatamente. Mas, infelizmente, para a grande maioria de nós, essa doutrina, esse ensinamento do Cristo continua a ser estranha, porque vem de encontro com os nossos interesses pessoais, os nossos desejos, nossos caprichos egoísticos, isso que o Léo está falando. Para a gente é normal viver esse mundo assim. Muitas pessoas viram falar, não é minha... Eu não tenho paciência de ficar ouvindo, ficar lendo, ficar estudando. Outros justificando a incapacidade de compreender e muito menos de aceitar os convites que Jesus nos faz para essa transformação dos nossos sentimentos, para a libertação dos comportamentos desajustados, doentios que temos. Mesmo entre nós espíritas, essa incapacidade existe. Muitas vezes a gente entende a necessidade de mudar, mas não muda. Ainda não queremos enfrentar a realidade, porque muitas vezes nós não queremos deixar de lado a nossa vida social, a nossa família, entre aspas, porque a gente não pede para abandonar ninguém, mas simplesmente para viver, mas não viver somente para a família, e sim viver o mundo espiritual, viver a vida espiritual, se desprender. É isso que a gente tem que buscar fazer, porque para o aprendiz do Evangelho, que está realmente caminhando com um propósito de vida, onde amar o próximo antes de amar a si mesmo, essas linhas desse capítulo, dessa estranha moral, é familiar, para todo aquele que segue os princípios espirituais, e aí encontra o sentido para a vida. Mas para aqueles que se comprazem, que vivem uma vida de serviços a si mesmo ou aos seus escolhidos, que aplaudem as suas escolhas e que, por necessitar deles, lhe prestam honras, ainda vivem um mundo material, essas palavras do Cristo que está nesse capítulo são muito estranhas. Há um grau de revolta, de ódio, de calúnia, ou até mesmo de morte, como ocorreu na cristandade. Também na história espírita, nós encontramos alguns atos bárbaros de conteúdo humano, como a queima dos livros lá enviado por Allan Kardec a Barcelona, o Alto Pé de Barcelona. Então a gente tem que entender que essa estranha moral não tem nada estranho. Falta entendimento, estudar a cultura da época, a linguagem da época. É como falava lá, é mais fácil que um rico, é mais fácil entrar um camelo no reino dos céus do que um... Como é que é mesmo? É mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Isso. Então, o camelo é uma figura também de linguagem, que na tradução é uma corda, um cabo grosso. Mas se a gente levar o pé da letra, você fica imaginando, nossa, como é que vai passar um camelo dentro do buraco de uma agulha? A mesma coisa. Ou senão aquela outra passagem, Se teu olho for motivo de escândalo, arranque-o. É tudo figura de linguagem que Jesus usava na época, que falta para nós, ou para quem tem essa dúvida, um entendimento dessas lições. E que Jesus não pede para deixar de amar, o significado é amar menos,
Daí vem aquela parte de deixar os mortos, o cuidado de enterrar seus mortos, ou seja, não se preocupe tanto com o corpo material, mas sim com as lembranças daquele espírito que se foi. Então tem todo um entendimento diferente. Se a gente estudar. Aí também a importância, o Léo está aqui, ele pode falar melhor para a gente se ele quiser, do NEP, né, Léo? O NEP é um estudo, núcleo de estudos da prática do Evangelho, né? Pesquisa do Evangelho. Pesquisa do Evangelho. Então, quer dizer, é humildinho, é estudar palavra por palavra daqueles versículos, daqueles capítulos, para a gente ter um entendimento melhor, né? Então, eu penso que nos falta isso, nos falta conhecimento, vontade de querer aprender, e além de tudo, a gente passa a esquecer os ensinos do Cristo, porque o Cristo, em nenhum momento, ele estaria sendo contraditório, porque se ele fala isso, onde está amai até mesmo os vossos inimigos? Onde está honrai vosso pai e vossa mãe? Não é? Onde está perdoa os vossos inimigos enquanto está a caminho com ele? Então fica contraditório. Então Jesus nunca, em momento algum, usou de agressividade, de palavras agressivas, de palavras ofensivas. O que falta para a gente é entendimento. E olhar o todo e também olhar o contexto, né? Quando você cita o NEP, no estudo do NEP, você vai olhar o contexto da passagem, em que momento que ela se dá, e muitos outros aspectos, né, Léo? A gente não tem nem tempo para entrar aqui agora. É o quem, como, quando e quem, como, quando e onde, né? As Exato. perguntas que nos dirigem o estudo. Nesse sentido, por exemplo, quando a gente vai para o próximo item, vamos pegar o item 4 e 5 do Evangelho, deste mesmo capítulo do Evangelho, no item 4, Kardec vai trazer uma passagem que está em Mateus, capítulo 19, versículo 29. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. No item seguinte, no item 5, ele vai trazer uma passagem de Lucas, no capítulo 18, de 28 a 30. E aí ele está respondendo a Pedro. Então disse-lhe Pedro, aliás, Pedro pergunta, quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos? E Jesus responde, digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba, já neste mundo, muito mais, e no século vindouro, a vida eterna. E aí, nesse sentido do contexto que nós estamos citando, essa passagem de Lucas, quando Jesus faz essa resposta para Pedro, antes acontece uma coisa bem interessante. É aquela passagem que um certo príncipe chega para Jesus e fala assim, bom mestre, que hei de fazer para dar a vida eterna? E depois Jesus tem, na sequência, ele fala, bom é o Pai que está nos céus, não é? E aí fala para o jovem, você conhece os mandamentos, siga-os. E o jovem fala, eu já os sigo. E aí Jesus replica, então vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e me segue. Logo em seguida acontece exatamente a passagem aí do camelo que a Cláudia citou. Ele fala assim, como é difícil entrar um rico no reino dos céus. E fala a passagem do camelo. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas querendo dizer da dificuldade da riqueza e não da impossibilidade que a riqueza traria para quem a detém, né? De se elevar, de progredir. E aí é que Pedro fala, mas Senhor, e nós que te seguimos? Aí ele vai falar, aquele que abandona família, pai, mãe, irmão, irmã, vai ter a recompensa no plano espiritual. Ele fala, no século vindouro. O que ele quer dizer em essência para a gente aqui? Desapego.
Quando ele fala para o jovem para que venda seus bens, reparta as pobres e o seguisse, é meio propaganda da OLX. Desapega. Depois ele vai falar para Pedro sobre o desapego não dos bens materiais, mas o desapego às pessoas. Quando ele diz, abandona pai, mãe, irmãos, irmãs. E aí Kardec vai nos trazer na sequência, no seu texto, uma colocação excelente, que ele fala assim, nós não fazemos isso quando nós casamos? Nós abandonamos... Paulo travou um pouquinho, né? O Paulo está falando da questão, né, do casamento, né? Que quando... acho que ele está voltando. Paulo, ao vivo é assim mesmo. Volta aí, Paulo. O pode casamento falar, aí parou. Não, você começou a falar do casamento, eu ia falar, mas você voltou, pode falar. Falou de casamento, caiu? Caiu. Na verdade, a questão aqui é que a gente faz esses movimentos por casamento, por trabalhar numa empresa em outra cidade. Quando alguém, por exemplo, vai para uma guerra, né, uma missão pela pátria, é nobre, e você não deixa a família. Mas você deixa a família, mas você não perde o vínculo. Não é porque você casou que você abandonou a tua família, você deixou de ter família. É esse o sentido, não é? Agarrar a responsabilidade, né, Paulo? É exato. Assim, coloque isso como prioridade para você, não é? Qual é a verdadeira vida? Não é a vida espiritual? Vamos viver também por ela, não é? Vamos lembrar lá no finalzinho do Sermão da Montanha, né? Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Ele está falando de prioridades, não é? De desapego também. Um pouco antes ele fala de desapego também. Quando ele vai falar, observai os pássaros nos céus, observai os lírios do campo, né? E antes ainda ele vai falar, não guardai tesouros onde as traças corroem. Então está tudo no mesmo contexto, como bem a Cláudia falou agora há pouco. Jesus tem uma linha de raciocínio só. Como ela citou Emmanuel anteriormente, se a gente está achando que Jesus se contradisse, é erro nosso, não do Cristo planetário. A gente tem que ter um pouco de simancol, não é? Exatamente. Quando a gente olha, né, para essas falas, então o pensamento de Jesus é justamente trazer o interesse, né, a vida espiritual acima dos interesses mundanos, acima dos interesses humanos, né? E no item 6, ele vai retratar muito bem a nossa posição. Porque no item 6, continuando aí vai dizer assim, disse-lhes outro, parece nós falando, né? Senhor, Senhor, né? Eu te seguirei, mas permita que antes disponha do que tenho em minha casa. Aí Jesus lhes responde, quem quer que tenha posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Nós estamos falando isso para Jesus, não é? Não, eu quero seguir. Mas primeiro, deixa eu desfazer das minhas coisas, deixa eu vender as minhas coisas, deixa eu me enrolar um pouquinho mais nas paixões materiais. E Jesus fala, não, quem quer que tenha colocado a mão no trabalho, na enxada, e olhar para trás, ou seja, se arrepender, não é digno do reino de Deus, não é? E aí quando ele coloca até a questão do casamento, né, Paulo, que você fala de que a esposa e o filho, né, o esposo, o marido, sai da casa dos pais e vai seguir uma nova jornada, não está deixando desamparar os familiares, pelo contrário, abraça essa nova etapa, essa nova responsabilidade, que é um crescimento. Muitos não olham por esse lado, mas né, relacionamento é crescimento. E nem por isso esses laços de afeição entre os pais e os filhos diminuem, muito pelo contrário. Muitas vezes eles fortalecem ainda mais. Então Jesus traz esse olhar no dever de ocuparmos de fato o nosso posto como espírito em evolução,
olhando a vida futura. Imaginamos nós hoje, nesses laços de afeição, muito mais apertados do que antigamente. Porque antigamente éramos mais primitivos, né? Mais casca grossa. E nós, ao invés de nós tomarmos essa questão do nosso objetivo, da nossa responsabilidade, da nossa missão, temos nós nos apaixonado ainda mais pelas coisas mundanas. Então, o alerta aqui é para que, de fato, nós não fiquemos olhando para as coisas que nós temos, esperando as condições adequadas. É para que, de fato, levantemos a mão e sigamos o trabalho com família, com pai, com mãe, com esposa, independente de onde nós estivermos. Esse é o objetivo. Né? Porque quando nós olhamos para dentro de casa, nós temos os nossos desafetos em casa, as nossas dificuldades, e não é abandonar, é abraçar, é acolher ainda mais. Mas como? Com o olhar espiritual, com o amor do Cristo, trazendo esse amor verdadeiro, esse amor genuíno. É isso que nós precisamos, né? E seguindo aí, só para completar esse seu raciocínio, Léo, tem uma fala que diz assim: ninguém precisa concordar para conviver, mas até para discordar nós temos que conviver, não é? E aí, dando continuidade aí, que o tempo já está um pouco adiantado, né? Esse reloginho aqui corre muito. No capítulo, no item 7, que tem como título Deixar aos mortos o cuidado de enterrar os mortos, essa fala, né, essas palavras, não colocam ali uma censura a quem tem piedade de enterrar um pai, uma mãe, ou um pai enterrar um filho, mas ele tem um sentido mais profundo, um sentido espiritual. Porque, como diz lá Kardec, né, a vida espiritual, com efeito, é a verdadeira vida, é a vida normal do espírito. Então, a existência não é a terrena, porque a terrena ela é transitória, ela é passageira. É uma espécie de escola que nós estamos aqui, né? Ela não é comparada à vida espiritual. O corpo é um corpo grosseiro que está aqui, que reveste, né? Que está emprestado momentaneamente e a gente vive. Mas a verdadeira vida é a do espírito. Então, é difícil imaginar que Jesus censurou que um filho deva cumprir a obrigação de enterrar um pai. O ensinamento é outro. É respeito pelos mortos, mas não pela matéria, né? Porque a vida é do espírito, o espírito está livre do corpo físico. Mas o sofrimento pela perda não nos permite perceber que o tempo para o cumprimento da encarnação encerrou. Então, a gente deveria ficar feliz quando o ente querido parte, né? Porque prisioneiro que cumpre pena não é o solto. Prisioneiro que não cumpre pena que está solto. Então, pensa, nós somos todos prisioneiros no corpo, aqui na matéria. A gente deveria estar feliz por ele ter ido. Mas a gente ainda é tão egoísta, tão apegado, né? A gente quer que a pessoa fique aqui, nem se for sofrendo, mas a gente quer que fique aqui. E o ensinamento aqui que Jesus está dando é outro. Deixa que parta. Né? A vida espiritual é a verdadeira. Não te preocupe com o corpo. Lógico, cumpra seu papel, mas se preocupe sim com o espírito. Tenha gratidão para aquele espírito pelo tempo que ele ficou aqui. Ore por ele. Né? Tenha sentimentos bons por ele. E não o apego ao corpo. É uma das coisas também que nós temos que nos desprender. É o apego à matéria. É o apego a esse corpo que usamos. Não só as coisas materiais, mas se desprender das pessoas, porque hoje, esse desprender não é simplesmente abandonar. É se desprender pensando que hoje eu estou aqui, mas amanhã eu posso não estar. Ou daqui a minutos posso não estar. A gente não sabe, né? É a renúncia. Tem uma lição lá no Caminho Verdade e Vida que tem o título Renunciar. Né? A gente tem que aprender a renunciar por amor ao Cristo. Perder as esperanças da terra conquistando as do céu. E aí ele fala aqui também, Emmanuel,
Se os pais são incompreensíveis, ou você tem um companheiro ingrato, ou os irmãos parecem até cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-os a eles ainda mais, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Porque muitas vezes os nossos familiares, principalmente nós que somos espíritas, muitas vezes não aceitam as nossas escolhas. Né? Só nós temos que aprender a aceitá-los na sua evolução, na sua dificuldade de entendimento e continuar o caminho. E não dar desculpa. Ah, eu não vou aceitar um trabalho na casa espírita porque meu familiar não dá tempo, ele não gosta que eu fique na casa espírita, ou muita gente vai escondido na casa espírita. Eu trabalho na casa Chico Xavier, lá de Santa, tem muitos espíritas na cidade de Santa, mas eles vão na casa espírita em Rio Claro, porque ninguém pode ver ele entrando na casa espírita de Santa. Entendeu? Então, as pessoas ainda se prendem às coisas aqui da matéria, elas não se entregam realmente, elas não carregam a sua cruz, elas não renunciam. Renunciar a si mesmo é isso, é esquecer o mundo aqui material e viver realmente para Jesus. Os seus ensinamentos, ter a vivência do Evangelho, né? Porque o Evangelho a gente tem que ter, ele é de 4 etapas. Você tem que ter o estudo, o entendimento, você tem que ter a meditação do que você estudou, interiorizar aquela lição, você tem que sentir aquela lição, e aquela lição tem que sair de você, tem que ser vivida. Tem que ser compreendida e vivida. E isso falta muito para nós, ainda. Bem. Sei bem. Eu acho interessante, nessa passagem que você citou, Cláudia, que quando a gente vai querer pegar ao pé da letra, essa passagem traz uma coisa que não funciona, né? Deixai os mortos o cuidado de enterrarem os seus mortos. Já imaginou um morto enterrando outro morto? Só em filme de zumbi, né? Não tem como, né? Então, claro que o sentido aí é alegórico, não é? Que a gente tem que buscar tirar o espírito da letra. Então, são os mortos para as coisas espirituais. Deixem que os mortos para as coisas de Deus, as coisas espirituais, façam o enterro de quem já está morto materialmente, fisicamente. Não é? Mas aí, para a gente seguir também nesse capítulo, outra moral estranha, ou outra estranha moral, é aquela que diz: não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Essa é uma fala de Jesus que está em Mateus capítulo 10, versículos 34 a 36, e constitui o item 9 deste capítulo 23. E aí a gente vai se lembrar daquele momento em que Jesus é aprisionado no Horto das Oliveiras, em que Pedro toma de uma espada e corta a orelha de Malco. E Jesus diz a Pedro: embainha a tua espada, e reconstitui a orelha do soldado. Seria a mesma pessoa... Paulo, eu não sei o que é mais lindo, né? Se ele falar embanha a sua espada ou ele reconstruindo a orelha. Imagina essa cena. Nossa, fantástico, não? Desculpa te cortar. Não, é lindo isso, de imaginar a cena, né? Eu acho que o somatório disso é perfeito, não é? Então, como poderia alguém que ordena ao seu discípulo, ao seu apóstolo, que embainhasse a sua espada no momento em que ele estava sendo aprisionado para ser crucificado, que seria um momento crucial da sua existência material, em outro momento não tão grave assim, ter pregado o uso da espada? Não é? Obviamente que a espada aqui também, assim como a questão dos mortos enterrarem os seus mortos, não é uma espada física, não é uma arma para uma luta armada. É a espada da divisão que a sua proposta, que a sua mensagem traria
no seio das famílias. Porque ele fala isso e na sequência ele vai falar, né? Porque vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora. Isso aí nem precisa, porque isso é bem natural, né? Isso pula. Mas qual é a proposta aqui? Ele sabia que a sua mensagem era revolucionária. Dizem que o povo judeu ele aguardava o Messias, mas não se sabia que tipo de Messias viria. Né? E muitos esperavam esse Messias guerreiro, esse Messias que faria uma revolução armada contra o poder romano, contra a dominação romana que aquele povo vivia. Mas ele não é esse tipo de Messias. Ele é o Messias dócil, ele é o Messias amor, não é? Que faz total uso da não violência. Então não faria nenhum sentido ele pregar o uso da espada. E quando essa proposta vem, obviamente, essa proposta causaria divisão dentre as pessoas. Não é? A Cláudia citou um exemplo lá de Santa Gertrudes, não é? E a gente pode imaginar em uma casa em que você tem alguém com um pensamento muito arraigado em princípios de outras tradições religiosas e que não aceitam de forma alguma princípios que a doutrina espírita nos traz. Isso causa divisão. Isso hoje, em pleno 2021. Imaginemos isso há 2000 anos atrás, com uma cultura muito mais rígida, a cultura judaica era de uma rigidez muito grande. Né? Você tinha os fariseus, os saduceus, que zelavam ferrenhamente com as tradições religiosas. Então, era natural que houvesse essa cisão. Né? Então, essa divisão que ele fala é a divisão de ideias, que a sua mensagem iria propor. E a espada era o símbolo da luta de uma revolução sem armas, mas de uma revolução de ideias. Certo, Léo? Certo. E quando a gente olha Jesus, então ele vem proclamar uma doutrina que acabaria com os abusos da época, né, que estavam acostumados na época. E trazendo esse momento da prisão do Cristo, eles imaginavam que matando o homem, né, matando o Cristo, estaria matando a ideia. Mas aí aqui a gente faz uma ligação que muitas vezes é preciso morrer para que se possa renascer novamente. E essa cena da prisão, ela nos relata muito isso. É o Cristo renascendo naquele momento. Para quem leu Paulo e Estevão, né, Saulo morre à frente do Cristo, mas na sequência ele renasce como Paulo. É a morte do homem velho, dando espaço para o homem novo. E esse exemplo é tão maravilhoso, Haroldo traz isso para nós, que Paulo volta a falar com o pai dele, né? Mostrando o respeito que tinha, mas que ele entendia que era preciso seguir Jesus. Ele vai até Tarso, né? Ele vai até Tarso para ter com o pai. Para ser deserdado, né, na verdade. É verdade. Mas só para não perder o gancho que você falou, do matar o homem, pensando que assim você apaga uma ideia, a Cláudia citou o Alto de Fé de Barcelona, quando se pensando que queimando-se livros, você queimaria a ideia. Né? E você cria mártires. E foi uma maravilha. Você cria mártires, não é? Desculpa, Léo, te cortar. Não, foi maravilhoso, é isso mesmo. O problema é que nós ainda não acreditamos, né? Não temos a fé necessária. Imagine Kardec não teve no momento, né? Imaginemos nós, então. Imagina, né? Imagina nós, como que nós ficaríamos na situação de Kardec. Mas Jesus coloca que essa implantação do reino de Deus, dessa aliança que ele estaria trazendo, não seria algo pacífico. Ou porque as pessoas não entenderiam, ou porque elas não queriam entender. Então, de fato, traria muita violência, muita guerra, e usariam o nome dele justamente para poder apoiar essa guerra, justificar essas guerras. E nós sabemos quantas guerras tiveram, né? E é por isso que ele vem lançar fogo sobre a terra. Por quê? Para que possa queimar, então, ali, como queimar as pragas, os erros, os preconceitos, né? Todos os vícios
a fim de que possa dar espaço, então, para um novo caminho, uma nova doutrina, né? Uma nova consolação que nós conhecemos como Espiritismo. Mas que a doutrina antiga demorou muito tempo, mas que a nova doutrina demoraria muito menos. Porque a antiga parte de um ponto só. Ele vem apenas dele para fora, mas que o Espiritismo não. Seria vários pontos luminosos no globo que começariam a surgir. Então demoraria muito menos tempo, né? Os Espíritos do Senhor, como estrelas do céu, caem sobre a terra. É o prólogo do Evangelho, né? É lindo, né? É maravilhoso isso. E a gente pode entender também, lembrando, Léo, que as guerras religiosas destruíram mais do que as guerras políticas, né? Joana de Ângeles, ela nos diz que a estranha moral de Jesus, ela veio como uma espada para separar a mentira da verdade. E ela fala que a posse violenta da conquista honrosa nos lares veio para derrubar as construções rígidas do egoísmo, do patriarcado sombrio, do orgulho do clã, da raça, que a espada veio ferir fortemente a ignorância, o orgulho, os preconceitos de cada novo adepto com suas lutas íntimas, pela não aceitação por parte dos entes mais queridos da nova escolha feita. E como você mesmo citou, Paulo de Tarso, Paulo também foi rejeitado pela família e teria tido como louco pelos antigos companheiros de tribuna. Então, a doutrina de Jesus, ela não trouxe mesmo assim a paz no sentido como a gente entende, porque surgiram opositores, como nós já falamos aqui, ontem e hoje ainda tem, né? Pessoas que querem deter o poder. E aí, Jesus não veio separar nada disso, ele não veio separar pai, filho, cônjuge, irmão, trazer oposição, nada disso. Ele veio transformar e tocar o coração das pessoas, pelo exemplo que até hoje é dado por ele. Então, a gente tem que entender que as palavras de Jesus foram todas alegóricas, todas alegóricas. Cabe nós buscarmos o entendimento. Eu assisto muito o Marlon Hampton, né, um psicólogo espírita, e ele fala que Joana de Ângeles, ele estuda Joana de Ângeles, e eu tenho uma certa dificuldade de estudar Joana de Ângeles. E uma vez eu fiquei com tanta vergonha assistindo uma das aulas dele, ele falou assim, olha, parece que ele estava falando para mim, essas pessoas que têm dificuldade de entender Joana e falam que Joana é difícil, Joana não é difícil, você que é burro, entendeu? Ele fala desse jeito. Você que não tem conhecimento, porque Joana de Ângeles ficou 50 anos na espiritualidade estudando para poder escrever através de Divaldo. E aí a gente pega um livro de Joana e fala que é difícil o entendimento. Não é que é difícil, a gente que falta entendimento, compreensão, estudo, não é? Então, a mesma coisa com as palavras de Jesus. Quando a gente não entende alguma coisa ou acha estranho, acha contraditório, pare e pensa. Espera um pouquinho. Jesus não disse nada contraditório. Então, o problema sou eu. Sou o Joy, que não está entendendo. É bem isso que acontece com a gente. Diga, Léo. Claro, você colocou Joana, 50 anos, eu acho que ela estudou muito. Eu acho que o erro dela foi aí. Porque eu também acho é dificílimo entender Joana. Se ela tivesse estudado só uns 10 anos, eu acho que tinha dado certo. Então, mas para o nosso grau aqui, a gente não consegue. Eu, nessa encarnação, não consigo captar os ensinamentos da Joana. Não vai para mim. Então, mas não é, o problema não está na Joana, nos livros dela, o problema está em mim. E a mesma coisa com o Evangelho de Jesus. O problema está em nós. E aí a gente pode lembrar que toda ideia nova que aparece, como a doutrina espírita, que não deixa de ser uma ideia nova, né? Ela gera incômodo nas pessoas. Né? E aí, para você entender, você tem que estudar, você tem que se movimentar, você tem que sair dessa zona de conforto. E o Espiritismo é isso. O Espiritismo nos convida a sair dessa zona de conforto. Se você está há 3 semanas na doutrina espírita e não mudou nada ainda, tem alguma coisa errada. Você não está entendendo,
você não está estudando, você não está lendo direito. Porque a doutrina espírita, depois de um pouco tempo, ela já te coloca a refletir e a mudar de comportamento, a mudar de atitude, a ver com um olhar diferente, a fazer um movimento diferente. Então é isso que a doutrina nos pede, esse entendimento melhor. E aí fica aí a dica, para quem quer conhecer melhor o Evangelho de Jesus, através da doutrina, participa de estudos do NEP. Rio Claro tem estudo do NEP, Limeira tem estudo do NEP, Conchal tem estudo do NEP, Piracicaba, não tem? Araras Conchal tem? está enrolando para Ainda abrir, não. viu, Flávio? É, que coisa, hein? Então, mas procurem, sabe? Tem agora online, e isso traz um esclarecimento muito amplo para a gente. Tem uma visão diferente. Tem um estudo também, se não quiser fazer o NEP, tem o EAD. O EAD também, ESG o ESG também estuda, assim, Começa tira pelo ESG isso, e vai para o EAD, que é o aprofundado do ESG, né? aprofundado. Que pega, Esse nós tira o temos. espírito, né? Tira o espírito da letra, né? Estuda aquilo que o Léo falou, estuda o tempo, aonde foi, que época foi. E para quem gosta de história, para quem quer conhecer melhor, fica aí uma dica. E como disse a Zuleika aqui, começar a reforma íntima, essa transformação. É isso mesmo, Zuleika. Muito bem. Só para só entender, a gente Fechar. está falando aqui de siglas, né? O ESG é o estudo sistematizado da doutrina espírita. E o EAD é o estudo aprofundado da doutrina espírita. Tá? Isso. E o NEP é o Núcleo de Estudos e Pesquisas do Pesquisas Evangelho. do Evangelho. Isso. O nome já diz, né? É uma pesquisa, vai mais a fundo. Sim. Vocês falaram Paulo, citaram Paulo, né? E Paulo, ele fala que ele lutou o bom combate, né? Quando ele tá aprisionado e indo para ser morto, ele fala que bom que ele viveu o bom, que ele lutou o bom combate. E o que é o bom combate? É a reforma íntima que a Zuleika citou, essa transformação que você cita, né? E Jesus, no trecho que o Léo citou aqui, ele fala: vim lançar fogo à terra. E o que mais desejo senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com um batismo. E quanto me sinto desejoso que ele se cumpra. De que batismo ele está falando? Não é? Não era o de água do arrependimento, porque esse foi João Batista que trouxe. E João Batista disse: após mim virá outro batizando com água, com fogo, com o Espírito Santo, que é exatamente essa luta interna de nós para conosco, esse bom combate entre o homem velho e o homem novo para a transformação que nós precisamos fazer em nós. A transformação moral, que não tem nada de estranha nas palavras de Jesus, não é? Só para completar você, Paulo, a gente pode também ter um outro olhar para essa estranha moral. A gente pode lembrar da reencarnação, lembrar do esquecer um pouco pai, mãe, filhos, que fomos pai, mãe, filhos, irmãos. Né? E aí a gente tem que esquecer um pouquinho de nós, dessa parte, dessa sombra que nós trazemos de pai, mãe, filhos que fomos, né? E viver a vida espiritual no sentido de progredir, de transformação, né? Domando essas sombras, essas tendências que nós temos ainda, que também se encaixa aí nessa estranha moral, ao meu ver. Jesus traz uma revolução espiritual que talvez a Terra nunca mais veja, né? Dessa dimensão, né? Então, que possamos aproveitar de fato, olhar as nossas oportunidades, olhar o meio que nós estamos e possamos seguir de fato, né? Sem olhar para trás, né? Para trás nessa vida e para trás nas vidas passadas, né? Qual música que encerramos, Paulo? Antes da música, a questão é olhar para dentro, né? Isso. O grande movimento que nós temos que fazer é olhar para dentro, esse é o autoconhecimento. E a gente adora olhar para fora, apontar para fora, mas a questão toda é interna. A música que eu me lembrei aqui, até por causa do título, né? Estranha Moral, é o
Moral Estranha é Força Estranha, de Roberto Carlos, que é uma composição do Caetano Veloso, e que diz um trechinho assim: por isso uma força me leva a cantar, por isso essa força estranha no ar, por isso é que eu canto, não posso parar, por isso essa voz tamanha. E logo à frente vai dizer assim: é o sol sob a estrada, é o sol. E aí eu me remeti a Jesus, né, o sol das nossas vidas, o sol das nossas existências, o nosso Rei Solar, que nos traz essa força estranha a nos iluminar e a nos guiar. Muito bom. É isso aí, foi muito bom estar com vocês aqui. Obrigada a todos que participaram conosco, a todos que estão aí nas salas do Facebook. Nós vamos citar nomes, que hoje tem bastante gente. Então, a nossa gratidão por vocês estarem aqui conosco, e que possamos levar essas reflexões, né? Que possamos entender, aceitar aquele que convive com a gente, como nós gostaríamos que nos aceitassem, né? Entender que esse odiar é amar menos, e que devemos, não no sentido de amar menos o nosso semelhante, mas que possamos amá-los como gostaríamos de ser amados, lembrando que estamos aqui só de passagem. Obrigada aí por estar com a gente novamente. Uma excelente semana a todos, e até o dia 16. Até o dia 16. Estaremos de volta aqui. Eu queria mandar um beijo para a Lucélia, que entrou aqui agora há pouco. Fez aniversário ontem. Parabéns, Lu. Da Lu. Parabéns, Lu. Parabéns, Lu. Um beijão. Um beijo a todos. Uma boa semana. Até mais, pessoal.